É a aula que é dada durante os cursos da B-Rede, na verdade. O BGP ele envolve vários tópicos, e a gente estuda ele bastante a fundo em algumas certificações. E aí o que a gente vai fazer aqui é a nossa aula inaugural, a aula que a gente abre o estudo de BGP nos nossos cursos. E o Paulo, o Emerson, que já fizeram o curso com a gente, vão lembrar que é exatamente isso mesmo. Essa aqui é a nossa aula inaugural. Então, quando a gente começa a falar de BGP, tanto em certificações de NARCE, ENCOR, MTCNA e tudo mais, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o BGP? Como é que ele se comporta? Aqui eu vou fazer a apresentação rápida aqui só, essa é aqui sou eu, sou mestre em Engenharia Elétrica e Telecomunicações pela UF, sou professor de pós-graduação da UF, sou instrutor da Microtik, instrutor da ENCOR, da NARCE, da B-Redes, atuo desde 2004 no mercado de provedor de acesso à internet, por isso em operadora de telecomunicações, utilizando o BGP, OSPF, MPLS, RSVP, todos esses protocolos de QoS, multicast, para poder fazer implementação dentro de operadoras. Eu era dono de uma operadora de telecom, e tirei várias certificações, Huawei, Zabbix, Furukawa, Microtik. O telefone está aqui, meu contato. Então, vamos lá para o que interessa. Vamos conversar um pouco sobre como é que funciona a internet e qual é o papel do BGP dentro da internet. A gente tem que, quando a gente vai estudar um protocolo, uma coisa, tem que entender para que ele serve, onde é que ele se aplica, para que ele foi criado. O BGP está muito ligado ao que a internet é hoje, a nossa função de troca de pacotes, a nossa função de comunicação entre operadoras. Ele é o protocolo que fala entre as operadoras. Ele é o protocolo que faz a internet funcionar como nós conhecemos hoje. Então, se a gente for do começo, para a gente entender a governança e a criação disso, nós tínhamos a ARPANET, que é a nossa rede original, né? Que é a rede que foi desenvolvida em 1962, na Guerra Fria. Ela foi uma rede do Departamento de Defesa, financiada pelo governo dos Estados Unidos da América. Então, a internet que a gente conhece hoje, as tecnologias que a gente usa hoje, como o que a gente chama de TCP/IP, foram desenvolvidas pelo governo americano como um projeto de defesa. Isso gerou, foram desenvolvidas por universidades, sim. O que a gente vê no mapa aí são centros de universidades interligadas para desenvolver uma nova tecnologia de comunicação que fosse resistente a ataques, fosse descentralizada. O que se tinha em 62 eram centrais de comutação a circuito. Isso é um sistema de comunicação concentrado. Se você destrói a central de comunicação, você para toda a comunicação do país inteiro. Então, o que eles queriam? Um sistema que fosse descentralizado, um sistema que fosse resistente a falhas, que se você lançasse uma bomba nuclear e destruísse um pedaço do país, o outro continuaria falando. Um sistema inteligente que conseguisse encontrar alternativas para garantir que a comunicação se continuasse mesmo em caso de pane de partes dela. Então, daí surgiu um projeto de criar um sistema de comunicação com essas características de resiliência, resistente a falhas, conseguindo buscar alternativas para garantir a comunicação. Isso era um projeto de defesa. Mas isso gerou patentes, isso gerou estudos, isso gerou que, como foi financiado pelo governo americano, isso se tornou propriedade do governo. Isso é uma tecnologia que é proprietária. A gente fala em aberta, não é aberta, é uma tecnologia proprietária. E alguém tinha que administrar essa tecnologia, administrar isso. Administrar, por exemplo, os IPs. Eu não posso ter dois IPs iguais em lugares diferentes, porque se eu tiver dois IPs iguais em lugares diferentes, eu não vou saber para onde mandar o pacote. O IP é como se fosse o nome, ele tem que ser único. Sendo único, é fácil eu traçar um caminho até ele. Agora, se ele existir em mais de um lugar ao mesmo tempo, como é que eu vou traçar um caminho? Como é que eu vou conseguir chegar até lá? Então, tinha que alguém administrar isso, o recurso IP. Quem administrou isso foi o John Postel, que era um professor da Universidade de Califórnia. Então, ele administrava os IPs. Então, qualquer um que precisava de um IP tinha que ligar para o John Postel e pedir a ele um IP. Era assim que funcionava.
Por quê? A rede era muito pequena, tinha muito pouca gente, então uma única pessoa era capaz de administrar este recurso chamado IP. Só que a rede foi crescendo, foi ganhando cada vez mais corpo, mais corpo. Chegou em 1988, ela já era gigantesca. Ainda era uma rede americana e já era enorme. E aí o que aconteceu? O John Postel não podia mais ser o administrador dos IPs. Uma pessoa não podia mais ser, porque essa rede já dominava os Estados Unidos inteiro, da Flórida ao Canadá até o Alasca. Então, se tornou gigante. Então, em 88, o governo americano criou um órgão do governo americano chamado IANA, sediado em Marina del Rey, na Califórnia. E é neste momento, neste ano, que surge o nosso Internet Assigned Number Authority, autoridade sobre o sistema de numeração da internet. Esses IPs pertencem ao governo americano. Todo IP do mundo pertence ao governo americano. E ele criou um órgão dentro do governo para administrar a entrega ou a alocação desses IPs. E este órgão, que era um órgão do governo, foi criado em 88, sediado na Califórnia. E de 88 até 1998, durante 10 anos, este órgão do governo americano foi responsável por todos os IPs que existem no mundo. Em 98, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos decidiu privatizar esse nosso sistema de numeração e o DNS também. Então, ele achou o seguinte: eu, governo americano, não quero administrar isso, vou privatizar este recurso. Isto é um recurso do governo americano que vai ser privatizado. O nome mais correto seria concessão. Então, ele fez uma concessão e, em 98, surgiu o ICANN. O ICANN é uma empresa, não é um órgão do governo americano, o ICANN é uma empresa que tem um contrato com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que é quem ficou com esses recursos, com essas patentes e com essa propriedade intelectual. E ele pegou uma empresa e entregou para essa empresa gerir aqueles recursos. Então, são recursos do governo americano que são geridos por uma empresa privada chamada ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Então, todos os nomes na internet, todos os DNS na internet e todos os IPs na internet pertencem ao governo americano e são administrados por uma empresa que é o ICANN, que tem um contrato com o Departamento de Comércio. Então, a partir de 98, a IANA, que era um órgão do governo, se tornou um departamento dentro do ICANN. Então, o ICANN pegou e absorveu a IANA. A IANA, que era um órgão federal, passou a ser um departamento dentro de uma empresa privada. E absorveu toda a infraestrutura, todos os funcionários e toda a estrutura. Então, o ICANN se tornou a autoridade, ele é a autoridade suprema de regulação da internet. A gente tem o ITF, que também está subordinado ao ICANN, e tudo está subordinado ao ICANN. O ICANN executa essas funções, certo? Em conformidade com o contrato que ele tem com o Departamento de Comércio americano. Então, todas as decisões dele estão subordinadas ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Então, tudo que a gente fala em políticas da internet não são políticas tão assim. Elas têm um dono. Os IPs têm um dono. O domínio tem um dono. Quando você registra um domínio, globo.com, por exemplo, você não se torna dono daquele domínio. Por quê? Aquele domínio pertence ao ICANN. Você alugou aquele domínio. E alugou por um período de 1 ano. Depois de 1 ano, você tem que pagar outro ano de aluguel. Se você não pagar, o que acontece? Você perde o domínio e ele volta para o proprietário original dele. Você nunca compra um domínio, você aluga um domínio.
Os IPs que existem no mundo, todos eles, do 0000 até o 255, 255, 255, tem um dono, que é o ICANN. E você também pode alugar esses IPs. E aí, como funciona isso? Os domínios do sistema de numeração, que são únicos no mundo inteiro, ou IPs, que têm que ser únicos, não posso ter dois IPs iguais em lugares diferentes. Então, nós temos o nosso mundo e nós temos a nossa IANA, que é a nossa autoridade de designação de números, que é a proprietária de todos os IPs que existem no nosso planeta. Só que, da mesma maneira que o ICANN atribuiu para a IANA a função de administrar isso, e a IANA é um departamento do ICANN, a IANA achou que era muito grande o mundo para ela administrar sozinha. Então, o que ela fez? Ela pegou o mundo e dividiu em 5 regiões. Uma região América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania e África. E criou uma coisa chamada registros regionais de internet, que são subdepartamentos dentro da IANA. Esses registros têm a LACNIC, esse verdinho que representa toda a América Latina. Temos, que é um departamento dentro da IANA. Tem o RIP. Tem o RIP, que administra toda a Europa e parte da Ásia e Oriente Médio. Temos a AFNIC, que administra a África. A ARIN, América do Norte. E a APNIC, que administra a Ásia. Então, estas regiões têm departamentos específicos para administrar elas. Por quê? Porque a IANA permite que as políticas sejam diferentes de acordo com o continente. Então, ela estabelece as políticas globais, mas dentro da América Latina, a LACNIC tem autonomia para criar políticas locais de alocação. Preços, por exemplo, diferentes. Então, o preço de um domínio no Brasil é diferente do preço de um domínio em Portugal, que é diferente do preço de um domínio nos Estados Unidos. Por quê? Porque diferentes órgãos regionais estão administrando isso, estão criando as políticas, estão criando as exigências. Então, nós temos 5 órgãos subordinados à IANA que administram o mundo. Nós temos também o NIC. O que é o NIC Brasil? É um registro nacional. Então, além dos registros de internet globais, nós temos os registros nacionais. O que é um registro nacional? O Brasil decidiu que dentro do nosso país nós vamos decidir quais são as políticas que vão ser aplicadas com relação a IPs e domínios. Então, o governo brasileiro decidiu tomar as rédeas dentro do país Brasil sobre como é que esses recursos vão ser utilizados, perfeito? E como é que vão ser geridos, como é que vão ser administrados. Então, como o Brasil tem uma política interna, ele tem um registro nacional, que é o que a gente chama de NIC Brasil. Então, o Brasil estabeleceu uma política interna. Então, o brasileiro está sujeito às leis do Brasil. Então, ele tem que obedecer essas leis, essas políticas. E o NIC Brasil é o cara que existe no Brasil para isso. Outros países também quiseram ter dentro deles um órgão interno, certo? Subordinado ao governo ou não, que vai estabelecer as legislações, as políticas. É o caso do Chile e do México, aqui na nossa América Latina. Então, o México possui um registro nacional, o Chile possui um registro nacional e o Brasil também. Aí a gente vai olhar, poxa, só esses 3 possuem registro nacional? Sim, só esses 3 na América Latina. E se o nosso amigo é argentino e ele quer registrar um domínio .ar, .argentina, com quem que ele fala? Ele fala direto com o LACNIC. Então, os argentinos que querem um IP ou que querem registrar um domínio, eles não têm nenhum órgão dentro da Argentina responsável por isso. Então, eles pedem diretamente ao LACNIC, que é um órgão da IANA, que é um órgão do ICANN. Se o nosso amigo uruguaio quer registrar um domínio ou precisa de um endereço IP,
ele pede para quem? Direto para a LACNIC. Agora, nós brasileiros, podemos pedir para a LACNIC um domínio ou pedir um IP? Não. O brasileiro é proibido de fazer isso. Por quê? Porque o Brasil tem um órgão nacional. Então, nós pedimos ao NIC, o NIC solicita a LACNIC pede para a IANA e o nosso domínio é registrado, perfeito? Então, o NIC tem uma autonomia dentro do Brasil. Mesma coisa do nosso amigo mexicano. Nosso amigo mexicano, se ele quiser registrar um domínio, ele precisa solicitar ao registro nacional dele. Então, na América Latina, temos 3 países aqui que decidiram criar registros nacionais. Na Europa, Ásia e Oriente Médio... Posso perguntar uma dúvida? Pode. Olha só, tudo muito bonito, né? Quer dizer, pelo jeito, aqui o pessoal respeita a hierarquia, né? Mas olha só, e se eu quiser burlar isso aí? Eu sou um país, sei lá, eu me acho o melhor do mundo. Eu quero burlar esse negócio, eu não quero pedir para ninguém, não. Eu quero me botar na internet. Pode isso? Olha, em teoria... Nada impede. Contudo, vai ocorrer o boicote contra você. Vão começar a desativar as sessões com você até você ficar isolado na internet. Isso acontece no Rio. Se você vão me cancelar isso. Quero registrar a presença do professor Flávio Júnior aqui que está falando aqui. Te dou um exemplo no PTT. Aconteceu há pouco tempo. O PTT é onde todo mundo se interconecta. Você tem regras no PTT. Você não pode mandar DHCP, CDP, alguns protocolos lá dentro. E nem fazer broadcast storm ou qualquer coisa lá dentro. Há pouco tempo, foi semana passada, ocorreu. Algum dos participantes começou a fazer um ataque de DOS no PTT e caiu. O que aconteceu? Você pode explicar para a gente o que é PPT, PTT, é partido político? PTT é ponto de troca de tráfego. É onde todo mundo se junta num switch para conseguir trocar tráfego. É onde você consegue se conectar mais perto do Google, Facebook, todo mundo consegue se conectar. Ocorreu um ataque lá, simplesmente o PTT caiu. E como é que se resolve isso? Você isola quem está fazendo o ataque. E foi descoberto que foi um AS específico lá que estava fazendo, e ele foi isolado e arrancaram ele de lá. Provavelmente, se você for um país que passa isso... Então existe quer dizer, tem que ser um conjunto de outros AS que respeitam a regra, que pega e bane, e faz um banimento desse sujeito indisciplinado aí, vamos dizer assim. Se você está sendo disciplinado, eles te banem, tipo, é a maneira que tem. A mesma coisa vai acontecer com o país. Se você for um país que está burlando a regra, simplesmente se começarem a te isolar, você fica fora da internet. Claro que isso não acontece, porque é muito prejuízo para o país fazer isso, imagina. Não, tá bom, é interessante. É interessante ver uma organização dessa numa rede mundial com milhões, sei lá, bilhões de conexões. É uma coisa, assim, que o pessoal vai falando normalmente, mas é uma coisa impressionante. Como é que o mundo conseguiu se organizar isso aí? Acho que se o John Lennon tivesse olhado isso, ele falou assim, acho que a internet é o que eu estava sonhando, né? A música Sim, porque a verdade é a seguinte, você tem as leis de propriedade intelectual, que são acordadas por vários países do mundo. Então, todo mundo se reuniu e decidiu aceitar aquelas leis. Então, quando você desenvolve uma tecnologia num país, a patente daquele país é válida em todos os países do mundo. E os Estados Unidos patentearam tudo isso em qualquer lugar. Então, se alguém quiser usar a tecnologia TCP/IP, ele não cobra royalty. A vantagem é que ele não está cobrando nenhum royalty para você usar essa tecnologia. Mas ele tem o controle sobre ela. Então, se você for contra, você vai sofrer sanções internacionais dele e dos parceiros comerciais dele, certo? Se você não quiser respeitar isso. O país que não respeitar isso, alguns já tentaram não respeitar. Posso fazer um comentário sobre essa questão de usar endereço IP indevidamente? Pois não, prazer. Oi, meu nome é Lobato, eu sou da RNP, Escola Superior de Redes. Fiz o curso recentemente com o Moisés sobre certificação de instrutores CCNA. Eu acredito que o Moisés tem vozes desconhecidas aí. Tudo bem? É o seguinte, a voz mesmo que eu falei, Lobato. Né? Pois é, o Flávio, o que acontece é o seguinte, por exemplo, aqui na Europa está acontecendo o seguinte, o sul da Europa aqui está sem endereço IP, mas a África está cheia de endereço IP. Então, o que acontece? A empresa solicita o endereço IP para o Afrinic
e usa esse endereço IP fora do âmbito da África, no âmbito da Europa. E isso é difícil de ser vigiado, entendeu? Então, esse é um uso indevido. Se for descoberto, vai perder esse endereçamento, tá? Então, tem muita gente fazendo isso. Onde acabou na região dele endereço IP, por exemplo, aqui no Brasil, em 19 de agosto do ano passado, o Eduardo Barassaro, lá do NIC-BR, mandou um e-mail para todo mundo avisando que acabou o endereço IP no Brasil. Se você quiser um endereço IP novo agora, tem que entrar na fila da devolução de blocos de endereço, quando acontecer. Tá certo? Eu aproveitei que eu estava justamente ministrando um curso sobre isso, em EAD, né? Aí eu postei no fórum uma mensagem de falecimento, né? Que lamentava o falecimento do endereço IPv4 e tal, né? Eu simplesmente eu dei a notícia, mas dessa forma de um aviso de falecimento. Consegui a atenção dos meus alunos, né? Prestaram muito mais atenção do que se eu tivesse copiado o e-mail do Barassales. Então, realmente acontece isso, acontece muito. E o pessoal do NIC-BR comentou num dos eventos que eu assisti que, se você ainda quiser endereço IPv4, você pode até comprar. Mencionou o valor, o Eduardo mencionou o valor de 10 ou 15 dólares cada IP. Tá? Então, tem um mercado negro aí realmente isso acontece muito. Obrigado, Lobato, pela participação. Seja bem-vindo. Já que você comentou, Lobato, então vamos comentar sobre o que você falou do uso de IPs fora das regiões, certo? Cada RIR recebe seus blocos de IP, que devem ser distribuídos dentro das suas unidades de administração. Então, um IP da AFRINIC deve ser distribuído para uma empresa da África. Mas ele não está restrito a ser utilizado unicamente dentro da África. A legislação não diz isso. Vamos ver um exemplo clássico disso, que é mais fácil de entender. Você tem aqui nos Estados Unidos um cara chamado Google. O Google é um ASN, subordinado a ARIN. Por quê? Porque a sede dele é Palo Alto, na Califórnia. Então, a sede da Google é Palo Alto, na Califórnia. Ele recebeu um ASN, recebeu um bloco de IP da ARIN, mas ele não precisa ficar unicamente preso dentro da América do Norte. Aqui no Rio de Janeiro, você tem um servidor do Google, um DNS do Google, que usa o IP 888.8, que é um IP da América do Norte, e ele pode, sim, ser anunciado em qualquer outro RIR. Só que ele tem que ser anunciado primariamente na região para a qual ele foi alocado, para uma empresa daqui, que pode botar... Então, se alguém na Itália quiser pegar um IP na África, isso não é proibido completamente. O problema é o seguinte, a empresa não pode ser italiana. Tem que ter uma empresa na África, a empresa da África vai receber o bloco de IP, a empresa é obrigada a publicar esse bloco de IP dentro da África e ela também pode publicar na Europa. Se ela fizer isso, ela está seguindo as normas. Não tem nada de irregular com isso. Perfeito? O que ela não pode uma empresa sediada na Europa não pode receber uma designação da África. Então, a AFRINIC não pode designar o IP para uma empresa que não esteja dentro do âmbito regional dela. Perfeito? E esse IP não pode ser publicado na Europa se ele também não for publicado na África. Ele tem que ser obrigatoriamente publicado na região para a qual ele foi designado. Secundariamente, em qualquer outra região. Então, com o nosso exemplo do Google, você viu que não tem nada demais. A mesma coisa é a Globo.com. A Globo.com é um AS que está no Brasil. É um AS designado pelo NIC Brasil. E a Globo.com tem um data center na Flórida, onde ela publica o AS dela, os IPs dela. Isso não tem nada de irregular com isso. Perfeito? Ela é uma empresa brasileira, sediada no Brasil, com IPs fornecidos pelo NIC Brasil através da LACNIC, que pode publicar esses IPs em qualquer outra parte do mundo que ela queira. Isso não é um problema. Perfeito?
Mas então a gente viu aqui, voltando aqui para o nosso caso, aqui, a gente tem nossos registros regionais. Na América Latina. Na Europa, não existe nenhum registro regional, nacional. Nenhum. Então, o português pede para RIP, o russo pede para RIP, o italiano pede para RIP. Qualquer país da Europa e Oriente Médio pede direto para RIP, sem nenhum intermediário local. São países bem unidos mesmo. Então, temos aqui nossos três na América Latina. A África também não tem nenhum registro nacional. O continente inteiro está sendo administrado por uma única entidade. Qualquer país aqui pede para a mesma entidade. América do Norte igual. E aí nós chegamos na Ásia. A Ásia é outro local de conflito, onde nós temos vários registros nacionais, entre eles a China. A China também decidiu, todo mundo sabe disso, aplicar políticas regionais para poder utilizar a internet, para poder utilizar os domínios, para poder utilizar os IPs. Então, ela criou um registro nacional que administra dentro da China. O chinês não pode pedir para a PNIC, ele tem que pedir para a ChinaNIC. Além da China, o Japão também tem o seu, aí você tem a Coreia, que tem o dela, você tem mais 4 outros registros nacionais na Ásia, que são eles: a Indonésia, a China, aí você tem a Índia, também tem um registro nacional, Japão, Coreia, Taiwan, que nem é país, né? Taiwan é uma ilha, que nem é país, também tem um registro de internet, e o Vietnã. Esses são os registros nacionais que existem no mundo e que atendem à Ásia. Os outros países, como Oceania, onde você tem a Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné, todo mundo pega direto da PNIC. É gerido diretamente pela PNIC. Essa é a nossa divisão do mundo com relação a isso. E aí nós vamos falar agora sobre como é que funciona essa governança da internet no Brasil. Então, o Brasil tem o nosso CGI, que é o Comitê Gestor da Internet. Então, nós temos no Brasil um comitê gestor, que é o CGI.br. E como é que é composto esse comitê? Esse comitê é composto de 21 cadeiras, são 21 integrantes, que representam a sociedade como um todo, e esse comitê toma todas as decisões com relação às políticas que vão ser aplicadas sobre a internet, sobre os IPs, sobre os domínios. Então, dos 21 integrantes, nós temos 11 integrantes da sociedade civil, que representam a maioria do nosso comitê. Desses 11 integrantes da sociedade, temos, por exemplo, aqui 4 cadeiras aqui, que são as cadeiras azuis, que são representadas pelo nosso comitê empresarial. Então, em cada cadeira aqui, cada uma das 4, senta um representante de alguma coisa da parte empresarial. Então, nós temos uma cadeira onde sentam os provedores de acesso e conteúdo. Então, os provedores de acesso e conteúdo elegem, através das associações deles, um representante para um mandato de 2 anos, 4 anos, 3 anos. Aí eles decidem como é que vai ser o processo de eleição deles. Então, os provedores de acesso e conteúdo elegem uma pessoa que vai sentar nessa cadeira aqui, por um período definido por eles para essa cadeira. E ele vai opinar, vai votar, vai ser votado e vai ajudar a definir as políticas de internet. Outra cadeira, por exemplo, do setor empresarial, é utilizada pelos provedores de infraestrutura, como os operadores de telecomunicações. Então, também temos um cara aqui que é representante deles, que senta nesse comitê. Temos um cara da indústria de bens de telecomunicações e software. Temos um representante dos usuários de internet. Isso no setor empresarial. Temos também 4 cadeiras do terceiro setor, 3 cadeiras da comunidade científica, onde senta um representante da RNP, das universidades. Então, as universidades se reúnem, votam, elegem um representante que vai sentar nessa cadeira aqui e vai ser parte desse fórum aqui que vai decidir todas as políticas. Além dos 11 cadeiras que nós temos, que são representadas pela sociedade civil, empresários, terceiro setor e comunidade científica, nós temos 9 cadeiras que são preenchidas por órgãos do governo federal. Então, nós temos uma cadeira aqui que é do
Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o ministro da Ciência, ele, que é um político, escolhe alguém, nomeia e bota sentado aqui para defender os interesses do Ministério da Ciência e Tecnologia. O ministro da Educação também tem uma cadeira aqui, ele pega, nomeia alguém politicamente e bota o cara aqui para defender os interesses da educação, do ministro da Educação. O ministro da Defesa também tem uma cadeira, então o Ministério da Defesa tem uma cadeira aqui, onde ele nomeia, então os cargos que são do governo são representados por órgãos do governo que têm cadeira nesse comitê e são decididos por nomeação direta do representante da pasta. Então, nós temos 11 da sociedade civil e 9 do governo, que dá um total de 20, mas são 21 cadeiras. Nós temos uma cadeira aqui, ó, que é a cadeira amarela, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é um fórum, realmente, é uma mesa redonda, todo mundo senta para discutir as políticas e o futuro da internet no Brasil. Então, essa cadeira aqui de Notório Saber é o integrante de Notório Saber. Então, temos um cara aqui. Então, vemos que os verdinhos, que são do governo, são nomeados pelo chefe das pastas. Todos da sociedade civil são eleitos pelas suas associações. E tem um cara aqui, uma cadeira aqui, que é por Notório Saber, que não é nem nomeado por nenhuma pasta e nem é eleito. Quem é esse cara? Esse cara chama-se Demi Jetsko. Ele é o nosso representante de Notório Saber. Foi ele que fundou o CGI, foi ele que criou a legislação, foi ele que criou a internet no Brasil, então ele criou uma cadeira para ele, privativa, para ele ficar sempre lá em cima, ajudando e coordenando tudo que existe na internet. Então, é a cadeira cativa do próprio Demi Jetsko. Então, ele tem uma cadeira privativa dele lá. Vamos lá. Está aqui a nossa portaria do Ministério das Comunicações, que criou em 95, estão vendo ali? O nosso Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, ele foi criado em 95, e entre as atribuições dele, olha só, coordenar a atribuição de endereços IP e o registro de nomes no Brasil. Então, isso é uma das atribuições do nosso Comitê Gestor. Entre outras que ele tem também. Então, nós temos lá o nosso Comitê Gestor, que é o quê? Ele é um órgão consultivo. É o cara que cria as regras, que negocia as políticas, que estabelece as políticas. Então, esse grupo de pessoas, que representa várias partes da sociedade, sentam ali e discutem quais são as políticas que vão ser aplicadas. Perfeito? Quem executa as políticas é o NIC-BR. Então, este aqui é um órgão que cria as políticas, determina quais são as políticas, se reúne periodicamente para poder avaliar se as políticas estão bem ou estão mal, e o NIC-BR é quem executa. Por isso chama-se órgão executivo. O NIC-BR tem sua diretoria eleita por quem? Pelo CGI. Então, o CGI se reúne, estabelece quais são as políticas que vão ser aplicadas no país e elege o presidente do NIC, o diretor do NIC, que é quem vai executar aquelas políticas. Dentro do NIC, ele tem vários órgãos dentro dele, como, por exemplo, o Registro BR, que é o nosso órgão que a gente vai analisar. Essa aula, inclusive, está aqui, ó, foi um treinamento da Encor, da ABRede, de 12 a 30 de maio. Está vendo aqui? Botei aqui, por um acaso, um slide que eu estou aproveitando daquela aula, de uma aula real. Então, o Registro BR, ele é o órgão responsável por domínios e numeração. Domínios são aquele .br, globo.br. Então, todos os domínios e numeração são administrados pelo Registro BR, que é um braço executivo do NIC. O NIC tem outros órgãos internos dentro dele para administrar outros aspectos da internet, como o CERT, que vai administrar toda a parte de segurança. Então, tudo relacionado à segurança, o Júnior falou, teve um sem vergonha lá que publicou, fez um ataque no PTT. Quem é que detecta isso? O CERT. Quem toma uma ação é o CERT. O CERT é o responsável pela segurança da internet no país. Nós temos um órgão. E sempre que alguém é atacado, ele tem que falar com quem? Tem que falar para o CERT. Então, se a Globo.com sofreu um ataque,
ela tem que se queixar. E com quem? Com esse cara aqui, ó. E quem vai tomar atitude? Ele vai tomar uma atitude. Perfeito? Para poder que aquilo não aconteça de novo. Então, esse é o cara que cuida da segurança da internet. Então, existe, sim, uma pessoa responsável pela internet, pela segurança no Brasil, um departamento responsável por isso. Tanto por atuar, quanto por punir, quanto por tomar qualquer atitude. Nós temos o seu web. O seu web é o cara que cuida das tecnologias web no Brasil. Não vem, temos o Septo também, que faz a parte de operação de redes. CETIC, que faz os indicadores. Temos o IX, que é onde a gente faz a troca de tráfego. É os PTTs, pontos de troca de tráfego, que é um cara também importante, que a gente vai ver aqui nesse treinamento. E temos o W3C, olha que interessante. Quem cria os padrões da web tem um órgão do NIC que determina como é que esses padrões vão funcionar no Brasil, que homologa ou não todos os padrões do W3 consórcio dentro do Brasil. Então, vimos que o NIC tem vários departamentos dentro dele, cada um responsável por administrar um aspecto da internet no nosso país. E vamos lá, quem é que comanda, então, o NIC? Olha, o presidente do NIC, eleito na última eleição, e já eleito há mais de 10 anos, é o nosso amigo Demi Jetsko. Então, ele tanto é o nosso representante de notório saber da internet lá no CGI, quanto é o presidente também eleito do NIC, que executa todas as políticas que devem ser executadas no país. E que também arrecada todo o dinheiro que nós pagamos pelos domínios e pelos IPs. Então, o que acontece? Se a gente quer um IP, e vimos que IP tem um dono, a gente tem que solicitar para quem é o responsável por isso. Tem que ir lá comprar, alugar, tem que negociar com o responsável por isso. Vimos que o responsável por isso no Brasil, para brasileiros ou empresas residentes no Brasil, com domicílio fiscal no Brasil, é o NIC, e o NIC tem o registro BR, que é o responsável por isso. Então, tá aqui o NIC BR. Então, entramos no site lá do registro.br, perfeito? Qualquer um pode entrar aqui para acompanhar, para ver que isso existe e funciona na prática. Vamos aqui na aba Tecnologia, e ela vai abrir essa tela para a gente. Dentro dessa tela, nós temos aqui uma opção aqui, ó, de tecnologia chamada numeração. Se clicarmos em numeração, vai abrir esta outra tela. E aí a gente vai ver aqui, regras e políticas. Se a gente ler o que está escrito em regras, a gente vai ver quais são as regras para a gente conseguir um IP no Brasil. Se eu quero ter IP, se eu quero me tornar um sistema autônomo, se eu quero ter um IP, eu tenho que ver quais são as regras e políticas. Elas estão publicadas aqui, ó. Aqui nós temos uma outra aba assim, como que eu solicito IP? E a terceira e mais importante, os custos. Quanto custa um IP no Brasil ou para brasileiros? E aí, clicando ali em custos, vai abrir esta tela para vocês aqui, ó. Ela pode estar desatualizada. Então, não vou dizer que esses valores são esses valores exatamente que o NIC está cobrando hoje. A gente tem que entrar lá e ver porque isso está mudando, perfeito? Porque tem dólar, então existe uma mudança de acordo com o dólar. Mas essa tela aqui tem menos de 3 meses que ela foi tirada. E aí a gente vai ver o seguinte, olha só. Se eu quero IP, IPv4, por exemplo, ou se eu quero IPv6, eu posso solicitar. Tem uma tabela aqui dizendo. Então, existem várias categorias na hora de solicitar IP. Existem tamanhos de blocos de IP, ou seja, a quantidade que eu quero solicitar, de acordo com a polícia. E tem um custo inicial e um custo de renovação. Então, eu tenho um custo que eu pago para poder receber esse bloco de IP e para me renovar, eu tenho que pagar esse mesmo custo. Isso aqui, essa tabela aqui, ela é válida. Olha só, tem umas categorias, tamanhos e custos para ISPs, Internet Service Provider. Então, quando a gente vê as políticas lá, vê que o NIC-BR tem políticas específicas para diferentes tipos de pessoas.
Então, se eu sou um provedor de acesso à internet e quero IP, preciso de IP para botar na minha rede, para fornecer para os meus assinantes, eu vou solicitar e vou pedir. Então, se eu quiser, por exemplo, 1/22, pago 2.400 inicial e mais 2.400 por ano. Ah, 1/22 é muito pouco. Isso aqui vai dar 1.024 IPs. Eu preciso de mais IP. Ah, quer 1/20? 4.000 por ano. Tu quer 1/18? 8.400 por ano. 1/16? 22.000 por ano. Então, tá aqui a tabela de IP. Ah, os IPs acabaram. Não tem mais IP. Sim, é verdade. Não tem mais IPs novos, IPs virgens, IPs daquele que ninguém nunca tinha usado na face da Terra. Mas ainda tem IP. Só que os IPs agora são os IPs de recuperação. São IPs que alguém tinha, não pagou a anuidade, não pagou o custo, e o NIC-BR tomou de volta para ele e vai realocar para você. Perfeito? Ou IPs de empresas que não seguiram as políticas, não seguiram as normas. Então, aquele atacante que atacou o NIC-BR na semana passada está sujeito a perder o bloco de IP dele. Ele perde o bloco de IP, ele volta para o NIC e o NIC realoca para outra pessoa. Então, sim, pessoas entrantes novos podem solicitar IPv4. Vão receber na hora? Não. Vão entrar naquela tal fila de espera para poder receber. E uma hora vão receber, certo? E aí você vê que quanto mais você compra, mais caro vai ficando, mais o preço individual vai caindo. Então, por exemplo, pegar um 1/11 custa R$180.000. 4/11, R$420.000. E eu posso solicitar tanto IPv4 quanto IPv6. Ou isso aí os na dois. promoção, né, Flávio? Na promoção, né? Na promoção, 420.000 para você ter uma operadora grande, tem as operadoras tipo Embratel, Oi, são operadores que têm quantidade de IPs monstruosos. Então, eu posso solicitar, olha só, se eu estiver na categoria Small, por exemplo, pequeno, eu posso pedir 1/18 IPv4 e ou um IPv6/32. Eu posso pedir só o IPv6, só o IPv4 ou solicitar os dois. E os dois vai sair pelo mesmo preço. Então não tem sentido você pedir só um ou só outro. A partir do small, é melhor você pedir logo completo, perfeito? Isso aqui é uma tabela de custos para provedores de acesso à internet. Mas você vai falar, pô, mas eu não sou provedor de internet, então eu não posso comprar IP. Não, olha só. Tem uma outra tabelinha aqui, ó, para usuário final. Então, se você é um usuário final na tua casa e você quer ter um IP teu, só teu, único, na face da Terra, que só você possui, você pode pedir, rapaz. Está lá na política. Ah, eu quero ter meu servidor de jogo em casa e quero que meu servidor de jogos tenha um IP público para que meus amigos joguem comigo. Eu quero disponibilizar isso. E aí, eu posso? Pode, rapaz, pode. Você vai ser classificado como um usuário final, perfeito? E aí, os preços para você vão ser um pouco mais salgados e por muito menos IP, certo? Mas você pode solicitar também como usuário final. A gente viu lá que 1/11, na promoção, era R$420.000. 1/19, aqui é 1 milhão e pancada. E você tem a tabela também. Então, lá, eu, usuário final, posso pedir IP para o usuário? Pode. Entra lá, faz um formulário, solicita, paga. Então, a parte mais importante é você associar o seguinte: tem preço. IP não é de graça. IP não tem nada a ver com link. Eu posso contratar o IP e não ter nenhum link de internet. Mas aquele IP é meu, está no meu CPF, está no meu nome. Então, eu sou o proprietário, eu sou o responsável por aquele IP. Mesmo que eu não tenha nem computador em casa. Existem empresas, por exemplo, muitas empresas, americanas principalmente, que possuem IPs e já faliram. Nem existem mais. Elas não existem fisicamente. Só tem uma massa falida lá e o IP dela. E ela está lá com o IP para ela. Ela não publica em lugar nenhum, porque a empresa não existe mais. Então, você pode ter um IP, o IP ser teu, e você simplesmente nem ter link de internet, nem ter computador. Perfeito? Óbvio que não tem muito sentido você gastar R$10.000 para ter um IP se você não for botar e estacionar, mas... E aí a gente vai falar sobre os ASNs,
Autonomous System Number, número de sistema autônomo. Toda operador na internet, toda operadora de comunicação na internet tem que ter um número de ASN. E ele também custa dinheiro, custa R$4.000. Não sei se o preço está esse ainda, mas vocês podem ver o preço atualizado se entrarem no site lá. Qual é a conclusão que a gente tira disso? O IP é um ativo que é alugado. Ninguém compra IP, a gente aluga. E ele custa caro. A conectividade é uma coisa. Você tem um link é uma coisa. Uma conexão ADSL, uma conexão wireless, uma conexão de fibra, a conexão física é uma coisa. O endereço IP é outra. São coisas independentes. Mas como a gente está acostumado a contratar um link de internet, e aí ele vem o meio físico junto com o IP, porque sem as duas coisas juntas não funciona, a gente começa a pensar que o IP e link são a mesma coisa. Não. IP é uma coisa, link é outra. Para ter conectividade, eu preciso dos dois. Mas são itens separados, pagos separados e contratados de pessoas diferentes. Aí a gente chega agora no BGP, que é o nosso objetivo de estudo dessa aula. E a gente quer saber o seguinte, alguém vai perguntar, o que é o BGP? Aí eu posso dar uma resposta para vocês bem genérica. É um protocolo de rede. Aí vocês vão dizer, e daí? Não me disse nada. Realmente eu não disse nada. Isso não explicou nada, não mostrou nada. Aí eu posso melhorar então essa resposta. É um protocolo de roteamento dinâmico usado na internet para interconectar sistemas autônomos. Tem uma explicação mais bonita. E aí você fala, grande coisa. E daí? Continuo não dizendo nada. Representou o que para vocês? Absolutamente nada eu dizer isso. Qual que é o problema que ele resolve? Isso que é importante para o aluno entender. Para você dar valor a alguma coisa, aquilo tem que ter valor intrínseco para você. Se você estuda ou aprende alguma coisa que não serve para você, ou que você não viu utilidade para aquilo, simplesmente não tem sentido daquilo ser armazenado no seu cérebro. Ele vai entrando numa área para ser descartado rápido, como quem diz, informação de baixa importância. Então, como é que você consegue botar para aquela informação ter valor? Você tem que dizer para que ele serve. O BGP é um protocolo de rede, sim. Ele é um protocolo de rede, sim. Serve para interconectar esse eletrônico? Sim. Tá, mas para que ele serve? Ele foi inventado para resolver um problema que alguém tinha. Então, tudo que existe foi feito para resolver um problema. Se você entende o problema e vê que aquilo foi feito para resolver aquele problema, você fala, caramba, eu saber resolver esse problema para mim é interessante. Então, a pergunta que tem que fazer é qual o problema que o BGP resolve? E outra importante, para que você precisa dele? Por que você precisaria saber BGP, aprender esse protocolo? Para que ele serve para você? Onde é que ele pode ajudar você? Então, a gente vai ver agora alguns cenários para a gente ver o BGP em operação e tentar entender como é que ele pode ser usado e para que ele serve. Antes de aprender a ficar dando um monte de comandozinho que não serve para nada, que faz nada com coisa nenhuma. O comando chega quando você tem noção do contexto. Para que ele serve? Onde que ele se encontra? Ele está ali para servir você, não para você servir ele. Ele tem que ajudar você a resolver o problema. Não é para você ficar decorando nomezinho. Então, você tem que entender o teu cenário e usar a ferramenta BGP para poder solucionar o teu problema. Então, vamos ver alguns cenários para a gente exemplificar o BGP, como é que ele funciona. Vamos ver o primeiro cenário. Eu tenho aqui a minha empresa. Oi. Só um minutinho, deixa eu falar com a galera aqui. É o seguinte, olha só. Os professores da B-Rede têm a mania de ultrapassar o horário da aula, entendeu? A aula acaba às 10 horas, vão até às 11, meia-noite, entendeu? Então, eu quero pedir licença a vocês aqui para a gente não interromper a aula, que a aula está prevista para terminar às 13. Eu quero pedir licença para vocês para a gente deixar o Flávio continuar, porque essa parte está muito emocionante. Pode ser, pessoal? Alguém? Ok? E para o pessoal que tem compromisso, que eu sei que muita gente tem, podem ficar tranquilos, que vai estar tudo gravadinho e vai ficar no YouTube. Tá bom? Público para todo mundo ver. Tá? Vamos em frente? Vamos lá. Me perdoa, Zé, eu estou sem relógio aqui, então não tem nem como saber que horas são. De jeito nenhum. Eu adoro essa sua característica, Flávio.
Muito boa. Vai lá, continua, tranquilo. O pessoal aqui está topando aqui no chat. Vamos nessa. Vamos lá, então. Então, vamos ver nosso primeiro cenário. Aqui está o prédiozinho. Eu tenho a minha empresa. Então, estabeleci a minha empresa nesse prédio aqui, em algum lugar. Essa é a minha empresa A. E o que a minha empresa vai fazer? A minha empresa precisa se conectar à internet, aquela nuvem que dá acesso a todos os computadores do mundo. Então, como qualquer empresa na face da Terra, ela precisa se conectar à internet. Qual é o primeiro passo dela? Ela vai ter internamente as máquinas dela, os servidores dela. Então, essa empresa que eu constituí e que eu estou montando nesse prédiozinho aqui, vai ter meus servidores aqui. E esses servidores querem falar com a internet. Não querem falar com a internet? Precisam falar com a internet. O que eu faço? Entro em contato com uma operadora de telecom, uma operadora de telecomunicações, por exemplo, com a Embratel. E falo, Embratel, preciso me conectar à internet. Eu tenho umas máquinas aqui na minha empresa, uns servidores que eu botei aqui na minha empresa. Eu não sou empresa de telecom, mas tenho uns servidores aqui que precisam conectar à internet. Então, eu quero oferecer serviço na internet, minhas páginas, eu quero receber pelos meus serviços pela internet, eu quero armazenar meus bancos de dados aqui, quero armazenar minhas pastas aqui nos meus servidores aqui, e preciso conectar na internet, preciso disponibilizar isso pela internet. Aí a Embratel, que é a nossa operadora que a gente fez contato, o que a Embratel vai fazer na hora que eu fecho um contrato com ela? Ela tem que fazer duas coisas. Uma é estabelecer um link físico entre ela e a minha empresa. Então, está aqui o meu prédiozinho. Ela vai ter que estabelecer um link físico. Ela vai ter que trazer uma fibra ótica, um cabo metálico, um rádio. De alguma maneira, ela tem que entrar dentro da minha empresa. Ela tem que chegar aqui fisicamente. Então, ela vai passar uma fibra que vai entrar dentro da parede, pelo duto, e vai entrar na minha empresa. Então, chegou fisicamente a Embratel da minha empresa. Eu já tenho um cabo dela, uma fibra. A fibra dela chegou dentro da minha empresa. Agora sim, eu tenho conectividade física com a internet, já que eu tenho um cabo da Embratel entrando aqui dentro. Isso vai funcionar? Não. Apesar de eu já ter um cabo conectado, um fio, uma fibra, e ela já está dentro da minha empresa, eu ainda não consigo acessar a internet. Por quê? Só o cabo, só o meio físico não basta. Eu preciso de um endereço IP também. Então, além da Embratel passar o cabo e entrar dentro da minha empresa fisicamente com o cabo, que é o meio físico, ela também vai me fornecer endereços IP para que eu utilize. E esses IPs pertencem a quem? A Icampo. Estão atribuídos a quem? A Embratel. Então, são endereços IP da rede da Embratel. Então, a Embratel tem os IPs da rede dela e que ela vai pegar e vai fornecer para mim. Vai falar assim, ó, está aqui o cabo. E também está aqui o IP que você pode usar nesse cabo. Que são IPs meus, da minha rede, IP da Embratel. A Embratel está pagando por ele. Não é de graça, não. Ela está contratando. Você viu que ela está pagando por esse IP. Então, ela contratou um montão, pegou um pedacinho dos IP dela e entregou para você aqui. Porque para o serviço funcionar, precisa do meio físico e do endereço lógico. Então, você, quando contratou o link, ela te deu as duas coisas. Te deu o físico e o lógico. Aí você pegou esses IP da Embratel aqui e colocou nos teus servidores aqui, ó. 192.021, 2223. Ótimo. Agora que eu botei o IP no servidor, ele consegue acessar a internet acessa meu servidor. Minha empresa está aqui, eu estou feliz pra caramba, estou ganhando dinheiro, estou botando meus serviços para funcionar, meus clientes estão me pagando aqui, eu estou recebendo online, tenho meus produtos na internet, e eu estou feliz. E aí acontece o quê? Caiu o link da internet, caiu a Embratel, a fibra rompeu da Embratel. Um caminhão na rua passou lá, arrebentou o cabo. E aí eu fiquei sem internet. Meus servidores agora aqui, ó, têm IP, mas não conseguem mais chegar na internet. Por quê? Porque o meu físico está rompido. E aí eu fiquei pé da vida, não estou ganhando dinheiro. Caramba, meus clientes não estão pagando.
todo mundo está reclamando, meu serviço é uma porcaria, está fora do ar, eu tinha que receber, não estou recebendo, meu serviço não está funcionando. Eu fico muito aborrecido. Mas a Embratel conserta a fibra dela, faz lá a emenda, e o meu serviço volta. E aí eu pensei, caramba, eu não posso deixar isso acontecer de novo. Meus clientes não vão suportar que fique caindo e voltando aleatoriamente. E eu não tenho controle sobre quanto tempo leva para poder voltar um serviço, porque depende da Embratel, não depende de mim. E aí a solução que eu tenho é, vou contratar uma outra operadora, vou ter 2 operadoras. Olha que maravilha. Se uma cair, eu tenho a outra, e com 2 diferentes, faço contato com o operador número 2, a Vivo, por exemplo. E aí falo, Vivo, quero contratar um link contigo. Aí fecho o contrato, negociamos. O que a operadora Vivo vai ter que fazer? Vai ter que puxar uma fibra até a minha empresa, ou um par metálico, ou um rádio, não importa. Ela tem que fazer uma conexão física, tem que entrar dentro da parede da minha empresa e vir até o meu REC com alguma coisa. Fibra, rádio ou par metálico. Então, eu tenho aqui um meio físico da operadora Vivo, que é outro meio independente da Embratel. Até eu tenho a fibra dela, vai vir uma fibra da Vivo. Vai vir aqui e vai entrar no meu REC. Então, a operadora Vivo fez a parte física. Com a parte física, eu posso usar o link da Vivo? Não. Ela tem que me fornecer também o quê? Um endereço IP da rede dela. E ela me dá, por exemplo, um 91.255.00/29. Aí eu penso, agora estou bonito. Tenho 2 empresas, 2 links, 2 fibras óticas diferentes, com empresas independentes, estou preparado. E aí vem o quê? Rompe a fibra da Embratel de novo. Novo acidente. Minhas máquinas vão funcionar? Não. Por que não vão funcionar? Porque esse link aqui da operadora Vivo só funciona com os IPs da própria operadora Vivo. Esse IP da Vivo. O IP que está configurado aqui nas minhas máquinas é IP da Embratel. IP da Embratel funciona na rede da Embratel. IP da Vivo funciona na rede da Vivo. Então, mesmo tendo 2 links, eu não tenho como funcionar. Ah, é fácil trocar o IP aqui. Ah, tá, tu pode vir na mão aqui, tirar esse IP e botar o IP da Vivo. Sim, eu até posso fazer isso. E quando eu faço isso, eu vou sair pela Vivo. Mas como é que eu falo para os meus clientes? Cliente, olha, tenta acessar com o IP tal. Se não der, tu tenta o IP tal. Se não der, tu tenta o IP tal. Caramba, o meu cliente fala, peraí, eu quero um troço fácil. Aí o teu serviço está ficando difícil. Vou procurar um cara que tem um serviço mais fácil e mais tranquilo de utilizar. Então, ficar trocando IP também não é uma coisa possível, mas não é uma coisa prática. O que é o ideal? O ideal é você se tornar um sistema autônomo na internet. Você não é um operador de telecom, você é uma empresa qualquer que tem algum serviço que usa internet. O que você faz? Entra em contato com o Registro BR, fala, Registro BR, eu quero um IP meu, que pertença a mim, que seja designado para a minha empresa, que não seja IP da Embratel, eu quero o IP da minha empresa. Aí você vai ter um IP, lá você vai pagar teu boleto, e digamos que o Registro BR te deu esse aqui, um 98.18.00/15. Pronto, agora você tem o seu próprio IP. Você agora é um sistema autônomo. Você decide o que fazer com esse IP, como que você vai anunciar e como é que você vai administrar isso. Aí o que você faz? Vai nos servidores, tira aqueles IPs que são IPs de operadora, IP da Embratel, IP da Vivo, e bota o IP do teu sistema autônomo. Esse IP agora é teu. Esse IP teu funciona em qualquer lugar do mundo. Funciona na Embratel, funciona na Vivo, funciona em qualquer uma. Porque você agora decide por onde você quer que esses IPs saiam. Então, os seus servidores, agora, têm um IP, que é um IP que você está pagando por eles também. E que é um IP seu. Agora sim, o IP 192 pode cair em Embratel, eu saio pela Vivo, pode cair Vivo, eu saio pela Embratel. O IP que está aqui não pertence nem a Vivo, nem a Embratel. Pertence a mim. Então, eu administro ele como quiser. Por isso, o nome de sistema autônomo. Então, esse é um cenário onde a sua empresa, que não precisa ser um provedor de internet, poderia se tornar um sistema autônomo. E adivinha qual é o protocolo que você vai utilizar aqui? O BGP. Esse é o protocolo que um sistema autônomo usa para falar com o outro.
Então, o BGP, essa compra de IP, serve para isso. Esse é um cenário onde você pode utilizar. Vamos ver um outro cenário? Eu tenho aqui a minha empresa. Só que essa minha empresa agora, na verdade, não vai ser uma empresa que fornece conteúdo pela internet. Vai ser um provedor de acesso à internet. Então, eu achei uma cidade do interior lá, onde, poxa, link de internet é caro, ninguém tem, tá difícil, o serviço é horrível. E eu falo, caramba, aqui tem um mercado, aqui tem uma oportunidade de negócio. Internet é um produto como laranja, como banana, como outro qualquer. É um produto que você vende e que você ganha dinheiro, como você venderia comida numa quentinha. Você identifica uma oportunidade de negócio, um local onde aquele produto seria bem aceito, e você vai naquele local, naquele nicho, tentar ganhar dinheiro com isso. Internet é a mesma coisa. Então, eu decidi montar um provedor de internet numa cidade do interior, aonde eu tenho lá uma perspectiva boa, porque tem umas fazendas, uns bairros afastados que ninguém entrega internet lá. Eu falo, eu vou chegar lá e vou ganhar dinheiro fazendo isso. Porque todo mundo fala, pô, quero internet, aqui não tem, quero internet, aqui não tem. Então, o que eu faço? Se eu montei um provedor de acesso à internet, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É procurar uma operadora para me comprar a internet. Compra-se no atacado, vende-se no varejo. Eu compro um link grandão e vendo um monte de linkzinho pequeno, como se eu comprasse um saco de 60 quilos de laranja e vendesse laranja a quilo. Então, eu compro muito e vendo no varejo. Então, o meu provedor de internet vai ter que contratar de uma operadora maior, por exemplo, a Embratel. Então, lá na minha cidadezinha pequena, lá no interior do Quiprocó, eu tenho lá a Embratel chegando lá. Era a única operadora grande que chega. E por ser a única, ela cobra caro pelo link, ela cobra muito caro. Só tem ela. Porque lei de mercado, quando você domina o mercado, você cobra quando você quer. Então, a Embratel é a única a cobrar caríssimo pelo link. Mas eu não tenho jeito. Contratei da Embratel um link. Ela veio, passou a fibra dela, entregou aqui na empresa aqui do meu provedor. E aí, o que eu faço? Tudo bem, agora eu quero vender a internet, não é? Já está chegando até a minha aqui. Já tenho até os endereços IP que a Embratel me forneceu. E aí, o que eu faço? Boto uma torre no topo do meu prédio, uma torre gigante. E aí, começo a vender internet, via rádio. Aí tem uma casazinha de um cliente, eu faço um enlace de rádio para ele. Para o meu cliente acessar a internet, ele também precisa de um endereço IP, perfeito? A Embratel me forneceu alguns endereços IPs aqui, ó. Mas me forneceu um /28, pouquinho endereço. Isso aqui vai dar o quê? 32 IPs? Eu só posso ter 32 clientes? Poxa, aí eu não vou conseguir ser bem sucedido. O que eu dou para esse meu cliente residencial? Eu dou um IP do tipo privado, 192.168.0.1. IPs privados são IPs que a IANA pegou e disponibilizou para uso público. Então, é um IP, sim, só que ela não cobra por esse IP. É um IP que ela deixa qualquer um usar de graça. Então, é como se fosse uma amostra grátis. É um produto que você pode utilizar e não tem que pagar nada para ninguém. Então, para não pagar nada para ninguém, o que eu fiz? Peguei um IP desse privado. É um IP que eu posso usar e não preciso dar satisfação a ninguém do que eu estou fazendo. E botei lá o 92.68.0.1 naquele meu cliente, ele conectou via rádio em mim, chegou pelo cabo da Embratel, está sendo do YouTube, Globo.com, Netflix, e o meu cliente está felizão da vida com acesso à internet que ele não tinha antes. O vizinho dele pede, eu boto o vizinho dele, boto o IP privado também para o vizinho dele, 92.68.0.2, ótimo. E aí o que acontece? Comecei a crescer. O pessoal falou, meu serviço é muito bom, o serviço dessa empresa é legal, é muito bom e tudo mais. E aí o que acontece? Eu faço um contrato com a prefeitura. Então, eu acabo vendendo para a prefeitura. A prefeitura bota um sistema lá de nota fiscal eletrônica, porque a prefeitura está se modernizando, e ela botou uns servidores de nota fiscal eletrônica dentro da prefeitura, e aí ela fecha um link comigo, perfeito? E aí o que ela fala? Poxa, olha só, eu estou botando aqui dentro da prefeitura os servidores de nota fiscal eletrônica. Para isso, eu preciso de um IP público. Por quê? O servidor de e-mail da prefeitura, a homepage da prefeitura, tudo vai ficar dentro da prefeitura agora. Isso não dá para funcionar com IP privado. Isso tem que ter IP público. Eu pego e falo, tranquilo, tem os IP públicos aqui que a Embratel me forneceu, eu pego um pedaço dele, ó, e boto lá para a prefeitura. E a prefeitura funcionando show de bola.
Aí já cresci, já estou mudando de tecnologia, passei agora a atender o fórum da cidade. O fórum pediu também mais um dedicado, passei uma fibra para o fórum, já estou agora evoluindo, já não estou mais só com rádio, estou com fibra também. Ótimo, estou ganhando dinheiro. E aí o que aparece? É caro, o link da Embratel é muito caro. E eu estou pagando caro por isso, mas vive-se pagando caro. Chega na minha cidade uma outra operadora de telecom, chamada Vivo. A Vivo chega na minha cidade e monta um POP na minha cidade. E com preço mais barato do que a Embratel. E aí eu falo, beleza, vou economizar, vou reduzir meu custo. Se eu estava pagando 3 cifrão para a Embratel, vou passar a pagar 2 cifrão para a Vivo e vou reduzir meu custo. Vou melhorar a minha margem de lucro. E com isso consigo até baixar o preço para os clientes. Perfeito? Então melhora para mim e melhora para os meus clientes também. Aí falo, Vivo, legal, faço um contrato com a Vivo passa a fibra dela para mim, ok, entrou no meu prédio, me entregou a fibra, me dá o endereçamento da rede dela, 191.225.00. Aqui surge o nosso problema. Por quê? Para o cliente residencial que tem IP privado, não tem nenhum problema. Porque o IP privado, eu estou fazendo NAT, para ele não faz diferença nenhuma. Ele não vai perceber que eu troquei de operadora. Agora, o problema é o seguinte, a prefeitura usa nos servidores dela lá, de nota fiscal eletrônica, de e-mail, de website, os IPs de quem? Da Embratel. Se eu encerro meu contrato com a Embratel, esses IPs que estavam lá vão parar de funcionar. O fórum lá, no sistema lá de processo dele, também utiliza o IP de quem? Da Embratel. Então, se eu cancelo o link com a Embratel, esses caras vão parar de funcionar. E aí? Olha o problema. Eu posso falar para eles, virar para eles e falar, olha só, tira esse IP da Embratel aí e coloca o IP da Vivo. Rapaz, meu cliente não vai ficar muito satisfeito com isso, de ter que trocar tudo, porque você vendeu para ele um IP fixo. O nome fixo, não é variável. Não é para você ficar trocando ele toda hora. Se você está trocando, aí não é um IP fixo, é IP variável. Então, isso é propaganda enganosa, né, cara? Propaganda enganosa. Cadê aquele contrato de que IP fixo? Tudo bem, você pode até brigar com eles, tudo mais, e os caras compreender e você fazer isso uma vez. Mas tu não pode fazer 2, 3, não pode ficar fazendo isso toda hora, concorda? Então, qual é a melhor opção? Você se tornar um AS. Porque você se tornando um AS, você vai ter os IPs que são seus. E aí você vai colocar lá na prefeitura um IP que é da tua empresa. Vai botar no fórum um IP que é da tua empresa, que não tem nenhum vínculo com a Vivo, nem com a Embratel, nenhuma associação. Então, se o IP que está aqui na prefeitura é um IP do teu AS, que você contratou, você pode futuramente, se pintar uma operadora 3 aqui, cobrando mais barato do que a anterior. Não sei. Que horas são? São gente. Não, não tem problema não, é tranquilo. Desculpa aí. Desculpa a interrupção. Então, temos a operadora 3, certo? Que chegou aqui mais barato ainda. Eu posso simplesmente arrancar Vivo, passar para 3 e o meu cliente nem percebeu que eu troquei de operadora. Por quê? Porque o IP que está nele lá, é meu. Eu sou um sistema autônomo e ele está conectado a mim, que sou um sistema autônomo. Então, ele vai ter o IP meu. Eu decido por qual operadora que vai sair aquele IP. Não está vinculado a ninguém. Então, este aqui seria mais um motivo para você poder ter um ASN, para você usar o BGP. O BGP seria usado nesses cenários. Ele resolve esse problema. Vamos ver mais um terceiro cenário aqui? Eu tenho aqui um cliente no Brasil. Ele é cliente de quem? Ele é cliente da Netflix. Então, se você paga uma assinatura para a Netflix, você é um cliente da Netflix, concorda comigo? Então, ela fornece um serviço para você.
Então, quando você vai lá e contrata o serviço dela, ela passa a ser teu provedor e você passa a ter serviço dela. Só que você consegue acessar os vídeos na Netflix? Não. Onde é que está a Netflix? Ela está em Palo Alto, na Califórnia. Então, lá é a sede da Netflix. É lá que estão os servidores da Netflix. Então, o Netflix, aqueles vídeos que você quer assistir, aquelas séries que você quer assistir, estão armazenados numa máquina. Existe um PC, existe um servidor, existe um HD que armazena aqueles vídeos e que está na sede da empresa que você contratou, lá na Califórnia. Então, o cliente da Netflix está na Califórnia, quer acessar um conteúdo qualquer. Ele precisa de quê? Ele precisa se conectar aqui a um provedor local. Então, esse cliente no Brasil, que estaria lá em São Paulo, por exemplo, precisa de conexão física com um provedor local. Esse provedor local está conectado na internet e, por isso, ele consegue chegar lá na Califórnia e buscar o vídeo. Então, meu cliente pede o vídeo, vem, a Netflix detecta e manda o vídeo para ele. E ele está assistindo o vídeo. O que acontece? Esse link é um link internacional entre esse provedor que está em São Paulo e o Netflix lá em Palo Alto, na Califórnia. Ele tem uma grande latência e a experiência do usuário é ruim. Então, esse cliente aqui da Netflix no Brasil vai experimentar um vídeo travando, um vídeo lento, um vídeo com uma latência alta. E aí, ele não vai ficar muito satisfeito com o serviço da Netflix. A Netflix está analisando isso e está analisando onde estão os clientes dela no mundo inteiro. Perfeito? Então, tem no Brasil, Argentina, África, Uruguai, no mundo inteiro ela tem clientes. E ela está vendo o seguinte, caramba, Netflix, tenho muitos clientes no Brasil, muitos. E todos eles estão sofrendo com esse link internacional, com essa latência alta. O que eu, Netflix, quero fazer? Eu quero melhorar a experiência do meu cliente. Então, o que ela faz? Ela faz o seguinte, poxa, tá bom, eu tenho muitos clientes no Brasil. Aonde a maioria deles estão? Em São Paulo. São Paulo é o maior mercado, é a maior população, é o maior poder econômico, o maior PIB. Então, ela pensa o seguinte, poxa, é muito ruim meu cliente vir até aqui na Califórnia buscar um vídeo. Eu vou para um data center em São Paulo e vou alugar lá um espaço e vou colocar uma cópia dos meus serviços, dos meus vídeos lá em São Paulo. Então, a Netflix é um AS. Ela é um provedor de conteúdo. O negócio da Netflix é o quê? Ganhar dinheiro com conteúdo. Ela não quer se preocupar com ar-condicionado, gerador, link de internet, fornecimento de energia, no break. Ela não quer se preocupar com isso. Então, ela pega e terceiriza. Então, ela vai para um data center. O data center fornece toda a infraestrutura, o Netflix só bota os vídeos dele lá nos servidores dele. Então, ela foi para São Paulo, alugou um espaço num data center, nosso exemplo aqui é o Terrimark, caso real, e vários racks lá, encheu e fez uma cópia. Olha que legal. Agora, esse cliente da Netflix no Brasil tem uma cópia dos vídeos no Brasil. Ele não precisa ir lá na Califórnia buscar mais. Ele pode buscar aqui no data center em São Paulo. Então, esse data center está conectado na nuvem e agora eu tenho um link nacional, um link curto, latência baixa, uma boa experiência do meu usuário na hora de acessar esse conteúdo. A Netflix percebeu isso e foi para São Paulo com o data center. Só que o YouTube também fica na Califórnia. E a Microsoft também. E esses dois caras aqui que também fornecem conteúdo, também vieram para São Paulo. E se instalaram no mesmo data center chamado Terrimark, porque era o maior, mais estruturado e tal, então foram parar no mesmo data center. Então, dentro de um data center, que é um ambiente físico, eu tenho vários racks espalhados. Eu tenho alguns racks da Netflix, outros racks da Microsoft, outros racks de outras empresas. Entre elas, adivinha quem foi para esse data center também? Esse provedor de conteúdo, esse provedor de acesso à internet aqui, ó, que fornece acesso para esse cliente. Ele também se encontra com o REC dele dentro desse data center. Aí ele pensou, caramba,
Por que se o meu servidor está nesse data center e esses caras estão dentro desse, por que não passar um cabo de rede do meu REC até o REC do YouTube? Seria interessante, porque aí quando esse meu cliente aqui quiser acessar o conteúdo do YouTube, ele vem por esse cabo de rede. Ele não precisa de link de internet para poder acessar o YouTube. E aí eu faço o que eu chamo de PNI. Então, eu passo literalmente, não é sentido figurado, um cabo de rede do meu servidor, que lá no tal data center, até o servidor do YouTube. Do meu REC até o REC do YouTube. E por esse cabo de rede agora, olha só, meu cliente consegue acessar direto o conteúdo do YouTube. O YouTube é um AS. Eu sou um AS. E o protocolo que nós falamos nesse cabo de rede é o BGP. E o meu cliente agora, para mim é bom, porque eu não uso mais link de internet para o meu cliente poder acessar o YouTube. E aí eu falo, poxa, isso foi muito bom. Latência menor que isso é impossível. Perfeito. E eu estou conectado direto no produto de conteúdo. Só que o data center em São Paulo, ele tem que ganhar dinheiro também. Então, o que ele faz? Ele não deixa você entrar dentro do data center e sair puxando cabo de rede lá dentro. Não é assim que funciona. Lá tem regra. Então, quer passar um cabo de rede, tem que primeiro pedir autorização para o data center. E o data center vai deixar você passar o cabo de rede, mas vai te cobrar por isso. Ele não faz de graça. Então, quando você fala, quero passar um cabo de rede até o REC do YouTube, vou dar um exemplo real meu. Quando eu estava na Log, no Rio de Janeiro. A Log me cobrava R$800 por mês por cada cabo de rede. Mas aí eu, na época, era provedor, eu era VIPNet, uma operadora de verdade, isso aqui é um cenário real, pagava 800 por mês, passei um cabo de rede até o YouTube. Aí eu passei um cabo de rede até o REC de Netflix. E passei um outro cabo de rede até a Microsoft. Passei um cabo de rede até o Globo.com. Passei um cabo de rede até a Akamai. E aí eu tinha vários cabos de rede que ligavam o meu servidor até esses caras aqui, que todos são AS. E eu tinha acesso direto ao conteúdo deles. Era do meu cliente até a máquina do YouTube onde está o vídeo. Até a máquina do Netflix onde está aquele filme, aquela série. Até o Gmail, quando está na Google. Até o Office 365. Rapaz, latência de 2 milissegundos para você abrir o Office 365. Por quê? Eu estou conectado direto no servidor da Microsoft onde está o teu Office. Só que eu pagava por mês um montão de cabo aqui para fazer isso, perfeito? Então eu tinha uma despesa mensal com esses cabos dentro do data center. E aí é que surgiu um cara chamado IX, PTT. Você paga todo ano para o IX, certo? Por aqueles IPs. Então a gente viu lá que tem um custo, não tem? Daquele dinheiro, uma parte dele vai para o LACNIC, uma parte vai para a IANA, que vai para a ICANN. Perfeito. Uma parte vai para lá. Mas uma parte daquele dinheiro fica com o NIC-BR. Perfeito? E o NIC-BR é uma entidade sem fins lucrativos. Ou seja, ela dá lucro, mas não pode distribuir o lucro entre os acionistas, porque não tem lucro. Não tem... Então, o que ela faz? O lucro que ela tem, o resultado financeiro que ela tem, ela investe na própria internet, na melhoria da internet no país. Então, aquele valor que está lá, uma parte é revertida para a internet. Então, eu estou pagando pelo IP. Eu sou um provedor que estou pagando IP. O YouTube está pagando, o Netflix está pagando, o Microsoft está pagando. E aí, o que a gente faz? A gente fala o seguinte, olha só, nós, AS, queremos que você, NIC-BR, vá nesse data center lá em São Paulo, perfeito? E alugue um REC, para colocar um REC lá, e um switch. E você, NIC-BR, vai pagar por isso, porque o data center vai cobrar por isso. Aí, vários AS negociaram, pressionaram, tem lá, a gente vai ver a página do NIC-BR, vocês escolhem onde é que vai ser os próximos pontos de troca de tráfego, e o NIC-BR vai lá e financia e banca isso. Então, ele foi lá nesse data center lá em São Paulo, por exemplo. Vamos dar um exemplo do Rio, que é um exemplo meu real onde eu estava. Então, foi na Log, no Rio de Janeiro, e o IX alugou um REC. Nesse REC, ele colocou um switch.
um switch mesmo, switch, aqueles que vocês conhecem como switch, um switch. E aí, o que aconteceu quando ele botou um switch lá? Ele fez o que a gente chama de PTT, um ponto de troca de tráfego. E aí, o que eu fiz? A Microsoft passou um cabo do rack dela até esse switch. A Netflix passou um cabo até o switch, o YouTube passou um cabo até o switch, e eu passei um cabo até o switch. Com isso, o que aconteceu? Eu posso agora me conectar ao YouTube, ao Netflix e à Microsoft usando um cabo só. Com isso, eu cancelei aquele monte de cabo que eu tinha. Eu pagava por 5 cabos na época. Ou seja, 8 vezes 5. Agora não, eu pago por um cabo só. Pago só R$800. E com esse R$800 eu consigo falar com o YouTube, falar com o Netflix, falar com o Microsoft, com o Globo.com, com a Akamai e com todos os outros. Então, todos os AS foram beneficiados quando a gente botou um PTT lá no data center. Perfeito? Todo mundo agora consegue trocar. E é switch mesmo. Agora é um switch, então meu pacote vem aqui, vai do switch para o YouTube, o YouTube volta para mim, Netflix manda pelo switch, estamos conectados. Protocolo que a gente usa, BGP. Então, o BGP é um protocolo que permite isso. É o único protocolo, não tem escolha. Você só pode usar ele. Existem outros protocolos de rede, como o SPF. Para roteamento interno, nós temos um monte de concorrentes. Para a internet, não existe concorrente. O único protocolo então, Flávio, o que você está dizendo é o seguinte, apesar de eu estar no mesmo local físico, mesmo assim eu uso o BGP para resolver esse problema, né? Que é um problema de internet, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque o YouTube só fala comigo através do protocolo. Eu estou fisicamente conectado em camada 2, mas eu preciso de um protocolo de camada 3 para poder subir isso. E quem é esse protocolo? Vai ser o BGP. O BGP vai ser o protocolo que a gente vai utilizar. Eu podia usar a internet aqui? Até poderia. Mas aí o endereçamento, as políticas, a capacidade do Ethernet de usar, de fazer a gestão disso é ruim. O BGP é um protocolo de políticas. Qual a grande diferença do BGP para todos os outros? A capacidade dele de política, de fazer gestão do conhecimento, gestão do transporte, gestão da rede. Nenhum outro protocolo fornece tantos recursos. É interessante, né, Flávio, que geralmente nos cursos a gente aprende muito como é que configura o BGP, como é que faz uma política, etc. Agora, onde que usa esse troço, raramente a gente escuta, né? Então, assim, eu acho que esses teus slides são preciosos por isso, porque são coisas que você não encontra em livro, né? Essa coisa de como é que eu vou configurar os roteadores, como é que eu vou conectar eles, como é que eu vou ajustar a performance, isso tudo você depois estuda aí nos vídeos, videoaulas ou em livros e etc. Agora, pegar e saber por que eu preciso do BGP, né? E aonde ele vai ser usado realmente, isso que eu acho que é um negócio raro, ainda mais no contexto brasileiro, é raríssimo isso. Eu agradeço, assim, você está trazendo isso para a gente. Sempre que eu dou o curso de BGP, na verdade, antes de eu entrar no comando, entrar na configuração do roteador, eu acho que o cara tem que entender aquilo ali, para que aquilo serve. Eu tenho que contextualizar o caso, porque senão acho que o cara não tem... Fica assim, o nada com coisa nenhuma. Eu via muita gente aprendendo, estudando BGP, e não sabe para que serve aquilo. E aí o que acontece? O cara não aprende, o cara não dá importância. O cérebro do cara desliga. Ele fala, pô, para que isso aqui não serve para nada? Ou eu não vou usar isso na minha vida? Onde é que vai servir isso para nada? Para conectar o AS100 com o AS200, com o AS300. E o que eu fiz com isso? Nada. Aqui não, aqui você vê como é que funciona realmente a coisa. Para que isso foi criado e onde que você vai aplicar o BGP, perfeito? Então, e para que serve o PTT? O que é um PTT? É um conceito importante. O PTT é isso, é um switch, rapaz. Literalmente é um switch alugado pelo IX, pelo NIC-BR, em algum lugar, para que os AS se conectem nele. Para que com isso os AS consigam economizar dinheiro. Eles gastam menos dinheiro, perfeito? E, por exemplo, se eu sou um provedor pobre, às vezes eu não consigo me conectar em todos os AS que estão no data center. Aí o que acontece? Eu vou conectar só a 1 ou a 2. Com isso, qualquer provedor consegue, com um único PNI, se conectar a todo mundo ao mesmo tempo. E aí você melhora a performance para todo mundo, perfeito? Isso aqui é uma foto
de um PTT de verdade, antes da ativação. Então, na verdade, eu dei a sorte de estar dando uma consultoria para um provedor, no Nordeste na época, e no data center estava sendo ativado o PTT. Esse é o PTT antes da primeiro cabo. Isso aqui é só o PTT em operação. Então, tem um servidor deles aqui, ó, que faz as sessões BGP, os Looking Glass, um switch metálico e um switch óptico. Eu posso me conectar tanto em fibra ótica, num switch com portas óticas, quanto em par metálico, através de par metálico. Então, eu posso conectar com portas giga ou 10 giga, dependendo da minha conexão. Mas isso, o PTT é só isso. É um meio rack, onde tem as fibras óticas chegando aqui, um DIO, 2 switches e um servidor. Mais nada. E você paga por essa conexãozinha, tá? Sim. Só em São Paulo o PTT cobra. Nos outros não cobravam ainda. Não, conforme ele vai crescendo, vai cobrando, muda a política de cada um. Cada PTT é um PTT independente. Eu lembro Pessoal, que deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Fazer uma enquete aqui no chat. Por acaso, vocês gostariam que essa aula continuasse? Depois a gente marcasse mais uma aula de BGP para continuar um pouquinho mais? Vocês que sabem. Se quiser, a gente está num ponto interessante. Eita, muito bom. Pessoal, acho que abriu a curiosidade do pessoal para uma próxima aula pública, hein? E outros estão falando aproveita e embalo, eita. O pessoal quer que continue? Continuar? Que horas são? Eu não tenho relógio aqui. 1h30 agora. 1h30 agora. Caramba! Tem gente dizendo aqui, vamos até 6h30 da tarde. Não pode, o pessoal tem compromisso. O pessoal está trabalhando. Isso era só uma coisa, só um troço rápido até meio-dia, na verdade. Uma pinceladinha até 1h da tarde só. Aí. Vamos mais 15 minutos então, Flávio? Se você quiser. Termina o cenário 3 da politicagem da política da internet. Da BGP, né? O cenário que ele usa mesmo. Sim. Ótimo. Então, vamos mais 15 minutos. Aqui eu estou mostrando para vocês aqui um e-mail real, resposta do registro BR, perfeito? Para mim, para a Anister e para mim. Então, por exemplo, olha só. Registro BR, recurso de numeração. Prezado Anister. Olha só, aqui está da onde veio o e-mail. Informamos a recepção do pagamento referente à taxa de alocação de recurso de mineração. Então, uma vez que eles receberam o meu pagamento, o que eles fizeram? Atribuíram para essa empresa, Iridium Engenharia, CNPJ tal, responsável ciclana, endereço tal, telefone tal. Ficam, portanto, alocados os registros de numeração internet. Quais? Esses aqui. Então, o processo é você preencher um formulário, atender os pedidos que eles fazem lá no formulário, que vocês vão ver, e no final, eles vão aprovar, vão te mandar um boleto, pagou o boleto, eles te mandam o teu bloco ASN e os seus IPs, IPv4 e IPv6. Então, mostrando a resposta de um e-mail real do registro BR desse AS. Se você for lá em registro BR, for lá em ferramentas e entrar no Ruiz, você consegue pesquisar aqui, todos os AS que tem e de quem é. E se você botar esse número de AS 3, vai aparecer lá, titular Iridium Engenharia Limitada, microempresa, CNPJ da Iridium, a responsável por isso, a data que foi criado, mês 8 do ano passado, e os blocos IP, IPv4 e IPv6, que foram designados para essa empresa. Perfeito? Se você é uma empresa como essa, isso aqui a gente está vendo um caso real, que recebeu o SAS, o RegistBR, você recebeu um bloco de IP também, está aqui o teu bloco de IP, o que você consegue fazer com esse bloco de IP? Você consegue, com /22, dividir ele em 2/23. Cada /23, você consegue dividir em 2/24. E aí entra o primeiro conceito. Por norma, na internet, o BGP, na internet, não pode publicar prefixos menores do que /24. Então, qualquer política
que eu queira aplicar sobre os meus IPs tem que ser no máximo /24. Então, desse bloco aqui, eu posso quebrar em 4/24, 2/23 e 1/22. Então, eu tenho 7 possibilidades. O que a Iridium Engenharia teve que fazer? Tá, ela tinha o IP, tinha o AS, mas isso não serve para nada se eu não tiver uma operadora de trânsito. Então, a Iridium Engenharia teve que contratar operadoras de trânsito. E aí ela contratou a Telecal e contratou a VIPNet. Isso aqui é um cenário real em outubro do ano passado. Nós estamos em março desse ano, em junho, então já mudou, a operadora já não está mais exatamente assim, mas isso aqui foi feito um laboratório. Essa é uma das vantagens também do curso, é que a gente faz laboratórios reais, onde a gente consegue usar AES de verdade, não AES puramente de laboratório. A gente consegue entrar em AES, consegue mexer, os alunos têm a oportunidade de experimentar esse tipo de experiência na rede. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma aula real que a gente teve na época lá. Então, a Iridium contratou 2 operadoras de trânsito, Telecal e VIPNet. Operadoras reais, AES de verdade, não é fake. E ela teve que estabelecer o quê? Uma política de roteamento. Quando a gente fala que a gente é um sistema, a gente pode estabelecer uma política. O que é uma política de roteamento? Uma política simples que a gente botou aqui para exemplificar. O prefixo 177.129.56.0/23, que é esse primeiro prefixo aqui. Então, eu peguei o meu prefixo recebido do REST-BR, o 22, dividi em 2. O primeiro, eu vou querer que saia pela Telecal, e o segundo, eu quero que saia pela VIPNet. Isso é uma política. Do blocão que eu recebi, eu dividi ele em 2, e metade vai sair por um lado, e metade vai sair pelo outro. Isso é uma política de roteamento. E a gente implementou essa política na prática de verdade. Então, a gente tem aqui o SN da Iridium, certo? 271.153. Ele tem 2 links, um link com a Telecal, que liga na internet, e outro com a VIPNet, que conecta a internet. Então, como é que o Iridium chega na internet? Através desses 2 vizinhos aqui, ó. Desses 2 carinhas que eu tenho cabo de rede com eles, físico com eles. Eles chegaram até mim fisicamente. E aí, como é que a internet lá consegue enxergar esse novo AS que apareceu? Apareceu um AS novo, esse AS não existia. Esses IPs não existiam. Como é que a internet descobriu que esses IPs apareceram lá? Apareceram lá por quê? Porque esses AS que estavam lá, Iridium, VIPNet e Telecal, vão publicar os meus anúncios BGP para que eles cheguem até lá. Então, o que eu, Iridium, faço? Aplico minha política. Pego esse prefixo 177.129.560/23, que é uma metade dos meus IPs, e anuncio pela Telecal. Então, usando o BGP, eu anuncio esses IPs na Telecal. A Telecal anuncia para a internet, lá para todos os AS do mundo, esses IPs. Eu, através do outro link, pego a outra metade dos meus IPs e anuncio aqui. E essa VIPNet vai receber esse meu anúncio e vai publicar para a internet. Então, a VIPNet só publica para a internet metade dos meus IPs. E a Telecal está publicando a outra metade. Então, qualquer um aqui na internet aqui vai conseguir chegar até mim. A todos os IPs. E aí chega lá um pacote lá em alguém na internet com destino a 177.129.5610. Lá na internet, eu tenho uma tabela de rota que sabe como chegar nesse IP. Esse IP pertence a quem? A Iridium. Ótimo. Como é que eu chego na Iridium? Ah, eu conheço um caminho aqui pela Telecal. Ó. A Telecal está publicando essa rede 56.0 aqui. Ó. Então, esse pacote vai vir pela Telecal, chegou até mim. Então, agora, eu consigo receber pacotes vindos da internet para os meus IPs. Chegou na internet lá agora um pacote lá para 177.129.58.3. Vai vir por aonde? 58.3 está sendo publicado só pela VIPNet. Então, ele vai vir pela VIPNet. Olha só, apliquei a minha política de roteamento, recebendo IPs 56.0/23 por esse cara e recebendo IPs 58.0/23 por esse cara. Consigo receber... Estou administrando isso, estou gerenciando isso. Só que aí o que acontece? Rompe o meu link com a Telecal.
Meu link com a Telecal está rompido. E aí chega lá na internet um pacote com destino a 177.129.56.40. O que acontece com esse pacote? Ele não chega. Por que não chega? Porque essa parte da minha rede, ninguém na internet sabe como chegar mais. A única pessoa que sabia era a Telecal. Telecal não sabe mais porque caiu, ou seja, esse bloco aqui, que eu quero receber por aqui, não consegue chegar mais. Ele vai ser perdido. Como é que a gente consegue fazer uma política, então, mais eficiente que consiga resolver isso? É só eu publicar também, nos 2 links que eu quero, a minha rede /22, que é todo o meu AS. Agora o mundo vai escutar 3 rotas. Uma rota 56/30/23, 58/23 e o 56/20. Então, quando chegar um pacote na internet agora com destino SP, ele vai vir, ó, pelo outro lado. A hora que voltar o link, esse pacote agora vai vir pelo lado certo. Com isso, você criou uma política que dá redundância. Eu decidi por onde eu quero receber meu pacote, mas caso um deles pare, eu já deixei uma segunda regra. Isso a gente vai estudar mais fácil na prática, só para você mostrar as políticas que podem ser implementadas e as redundâncias que a gente pode implementar. A gente também tem aqui o que a gente chama de MPBGP. A gente estudou o BGP e ouviu falar dele até agora como um protocolo de roteamento. Só que o BGP ele é muito mais do que um protocolo de roteamento. Ele é uma aplicação, na verdade. Ele não é um protocolo de roteamento. Ele tem o que a gente chama de address families. Ele pode transportar dentro dele informações de IPv4, que são utilizadas para poder fazer as rotas. Informações de IPv6 também. Então, o BGP também pode ser utilizado como protocolo para poder transportar essas rotas, esses prefixos. Só que o BGP vai além disso. O BGP pode ser usado também para o MPLS, para transportar os rótulos de MPLS, para fazer os túneis de MPLS, para fazer a sinalização do MPLS, que é uma outra finalidade completamente independente, que não tem nada a ver com roteamento. Perfeito? Ele pode ser usado também para VRF, ou seja, para transportar tabelas de roteamento secundárias. É uma outra finalidade do BGP. Ele pode ser utilizado para fazer RSVP, que é QoS, qualidade de serviço, implementação de reserva de recurso. Quando a gente fala em reserva de recurso, que é reservar banda, melhorar a latência, alterar o jitter, alterar a perda de pacote de uma rede, ou de um grupo de IPs, ou de um roteador, ou de um servidor, isso não é roteamento. Mas isso também pode ser feito pelo BGP. Ele pode ser utilizado para transportar camada 2 também. O BGP só transporta camada 3, só transporta IP. Não, também pode transportar camada 2. Também pode transportar DNS. Então, o BGP, na verdade, é uma ferramenta muito ampla. E quando ela é implementada... Dá para mandar mensagem para minha namorada também, por isso aí? Ele tá envolvido em algum momento do processo para você poder mandar mensagem. Com certeza. Ele pode ser utilizado, inclusive, para distribuir protocolos de roteamento internos, como o EGRP ou a SPF. Então, eu posso montar o BGP internamente para redistribuir os protocolos internos. Isso aí são várias aplicações que tem o BGP, e para mostrar que ele não está restrito apenas a essa parte de roteamento, de prefixo, de IPv4, IPv6, só para poder fazer AS. Não. O BGP é muito maior do que isso. Ele é amplamente utilizado nas operadoras para implementar muitas outras funções que só funcionam decentemente com o BGP. Porque alguém pode falar, eu posso fazer VRF sem BGP. Pode, mas você não escala. Eu posso fazer RSVP sem BGP. Aí eu vou falar, pode, não escala. Se você tem uma rede com grande escala, a única solução que você tem para poder tornar isso operacional é o BGP. Perfeito?
Ninguém consegue configurar esse VRF. Roteador, salto a salto, quando você tiver 100 roteadores. Não dá para fazer um por um. Eu não posso fazer VRF de roteador com 200 roteadores. É impossível. Não dá para fazer na mão. A chance de dar zebra é enorme. Eu preciso de um protocolo dinâmico que faça isso para a gente, que troque essas sinalizações para a gente. E o BGP é a única opção. Não tem aquele negócio, se não tiver esse, usa aquele. Não, só tem essa, não tem outra. Ou fazer na mão. Flávio? E aí, oi. Tá. Só é porque a gente está se aproximando do final. Não, já peguei o último slide. Esse aqui é o último. Passar esse último slide aí. Só esse slide a gente para. Que esse aqui também já é alguns cursos e certificações que a B-Redes tem que estudam o BGP. Em Cisco, a gente estuda isso no ENCOR. Então, o ENCOR é o curso de CCNP, né? É o curso core da certificação CNP, e ele tem 2 capítulos lá que são só sobre BGP. Então, a gente vai estudar o BGP. É estudar o BGP, se quem quer se aprofundar mais no assunto. Essa aula que vocês viram é uma aula do ENCOR, que é dada no ENCOR. Então, lógico que a gente continua na aula, mas isso, os alunos que estão aí com a gente, tem alguns alunos aí do curso que estão fazendo ENCOR agora, assistiram exatamente os mesmos slides que a gente viu agora. A gente não é uma coisa diferente. Tem também o ENARCE, que também tem BGP. E aí você estuda o BGP de forma mais profunda, onde vamos estudar communities, onde vamos estudar route reflector, confederation, e se estuda o BGP de forma mais profunda, mas ainda estudando ele basicamente utilizando BGP para roteamento. Tem um curso também da microtik, a certificação microtik da B-Redes, que é o MT-Cine, que também estuda o BGP. E aí estuda ele para poder fazer MPLS, junto com reserva de recursos, RCSVP, também estuda o CIM. Então, são 3 cursos aí que vocês podem se aprofundar. Essa aula que vocês viram, ela é dada nos 3 cursos. Então, se vocês forem fazer esse curso, qualquer um dos 3, vocês vão assistir essa aula de novo. Perfeito? Sempre a gente vai atualizando, vai mexendo aqui. Toda vez que a gente faz, muda um pouquinho, alguma coisa muda. Mas esse é o início de qualquer um dos 3. Perfeito? Antes de a gente entrar em outros tópicos mais avançados. E acho que, por hoje, deu para a gente dar uma adiantada. Se deixar, a gente fica até 6 horas da tarde, como você falou. Tem muito o que fazer. Flávio, cara, eu não tenho como agradecer a quantidade de informação que você passou para a galera aí. Eu acho que é um vídeo diferente que vai ficar público para quem quiser assistir. Informação pública, assim, bastante bacana mesmo a gente poder compartilhar um pouco com a galera, porque na época que eu estudei BGP, cara, assim, eu estudei pela primeira vez, você não tinha a mínima noção disso. Você procurava, assim, encontrar alguma motivação para isso, as informações ficavam meio ocultas, assim. Você, tanto o Flávio, hein, gente, como o Júnior, que é o filho do Flávio, são pessoas muito generosas. Eles compartilham conhecimento tranquilamente, sabe? E são vários exemplos, e quem tem aqui testemunhas de várias ações aí do Flávio, dos Flávios, nesse sentido, né? Assim, muito mais que aquele currículo que ele mostrou no início ali, ele é uma pessoa muito, muito gentil, muito generosa, tá? Então é um cara assim muito, muito nota 1000, que eu posso dizer do Flávio, né? E, gente, no mais, eu quero agradecer a presença de todo mundo, pedir desculpa pelo avançar da hora, mas Então, assim... detalhe, aproveitando o assunto aí, a gente está planejando uma outra aula do BGP futuramente, que a gente vai entrar, aí vamos entrar num tema mais porrada mesmo, que é o Júnior vai entrar, que vai ser PTT Rio-São Paulo. Vamos entrar dentro do PTT Rio, ao vivo, e destrinchar aquilo ali, entrar, ver os anúncios. A gente vai... A ideia é fazer uma live, de repente, para a gente ver um combate cara a cara direto, dentro de roteadores, entrar nos roteadores reais e fazer uma coisa assim. Imperdível. Isso é imperdível. Aí depende de você agendar aí quando é que vai ser. Aí depende de você botar na tua agenda. Com a gente, é só o pessoal falar. Aí o pequeno está aí já, que ele está acompanhando. A próxima é dele. Eu lanço uma enquete aqui. Você quer? Eu lanço uma enquete para quem vê aqui. Você quer? Né? Mas assim, eu acho que vai ser só coisa maneira e só coisa inédita, né? E, bom, eu quero, resumindo, né, quero agradecer muito ao palestrante Flávio, ao palestrante também Flávio Júnior, agradecer ao pessoal que veio. E eu vou passar, gente, uma pequena enquete agora para vocês responderem. São 3 perguntinhas só, para vocês responderem rapidamente o que vocês acharam
da aula pública de hoje, tá? Vou abrir agora. Tá? Podem responder aí, quem tiver no Zoom. Vou parar a transmissão aqui no live aqui do YouTube, tá, gente? E eu vou também parar a gravação, agradecendo todos a presença aqui. E daqui a pouquinho vou mostrar aqui, o pessoal está votando, 60% já votou, tá? Vou mostrar aqui os resultados aqui. Olha só. Bom, o pessoal respondeu aqui. Gente, já temos um resultado. O que você achou da aula de hoje? 91% achou a aula fantástica. Quanto você aprendeu hoje? 88% disse que aprendeu muito. Você pretende participar das próximas aulas públicas? 82% respondeu que certamente sim, independente do tema. 20% apenas o tema que me interessa. Gente, quero agradecer a vocês, principalmente por esse feedback, tá? Maravilhoso. Vou dar um print desse feedback aqui, tá? Para parabenizar vocês e agradecer vocês. Vou finalizar aqui o pool. Tá? Ok, muito bem. Ok, gente. Tá aí, então, mostrando para você os resultados aí. E agradecendo a todo mundo. Dá um abraço para todo mundo aí. E fiquem com Deus, gente. A gente se encontra, então, na próxima segunda-feira com mais uma aula pública. Vocês vão receber aí pelo e-mail, no site, o assunto da próxima aula pública. Tá? Eu vou anunciando de semana em semana. Tá bom? Então, valeu, bota no gente. caixinha depois aí nosso PTT prático. PGP na prática, entrou no PTT Rio São Paulo. E destrinchando ele. Fiquei ansioso. Já tá. Falou aqui ao vivo, cara. A gente tem que cumprir. Obrigado, muito obrigado, gente, de coração. Valeu. Abraço a todos. Valeu.